Olá, pessoal. Olá, senhores. Mais um vídeo da série A Ciência da Espiritualidade da Criação, e é o número 43. Bem, vou apagar porque eu vou precisar, né, Nós já estamos terminando o primeiro plano. Essa é a última onda do primeiro plano, né? É a sétima onda. Então, aquela partículazinha ainda inconsciente, ela passou pelas outras ondas. Quando termina o trabalho, vamos dizer, da sexta onda, passa para a seguinte, né? Como assim passou da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, etc. A sétima onda, fatoral, ela você pode dizer sétima onda, fatoral ou criacionista. Cria. Ela é aquática. A anterior era telúrica e aquática. Esta é aquática. Ela é geradora das condições ideais para que aconteça as agregações de energias divinas e a própria gênese divina. E essa onda energética que emite fatores, que emite ondas fatorais, é conhecida nos templos de Umbanda como a Iemanjá. E a contraparte, a outra parte de Iemanjá é o Mulu. Iemanjá, criadora. O Mulu, paralisador. Então, quando vocês vão aí no mar fazer aquelas oferendas a Iemanjá, vocês estão fazendo essa oferença a um orixá, ou seja, um trono do Criador. Erroneamente, porque não há necessidade de fazer, porque eles não precisam disso e não captam até, vamos dizer, essa energia, porque eles são doadores de energia, né? Então, eles são focos de luz, todos os tronos de Deus, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Obá, como é que é o nome desse aqui? Omulu, etc, etc, etc. São focos energéticos, individuais, os quais têm duas partes, uma masculina, outra feminina, uma positiva e uma negativa. Todos eles. Essas 7 ondas que são emitidas pelos tronos do Criador, individualmente. Mas o ser que está sendo preparado para ser um futuro ser consciente, ele tem que passar por esses tronos. Quem irradia o nosso Sol? O nosso Sol, ele emite irradiações para esses tronos. O Sol recebe
a energia de um outro Sol, vai indo até chegar ao Criador, né? O Criador manda para estes tronos, esses orixás, o Criador, as partículas correspondentes individuais para cada um. Individuais, porque esse é da lei, esse é do conhecimento, o outro é da criatividade, da criação. E aí, cada partícula tem uma função, né? Um é do conhecimento, outro é isso, outro é aquilo. Bom, mas ele é duplo, trabalham em conjunto, cada um deles trabalha em conjunto, com a parte masculina e a feminina, parte feminina que é a criadora. Porque se houver, aqui diz o seguinte, vou explicar melhor. Iemanjá tem a ver com a criação e Omulu com a paralisação. Então, se houver uma irradiação de onda, de partículas, de fatores da onda sétima, o Omulu vai atuar no que for necessário. Por exemplo, pode paralisar para que aquele futuro ser não tenha problemas na criação, certo? Tudo tem que obedecer a uma ordem matemática. O universo é matemática. Vamos supor, vou dar um exemplo. Vamos supor que aquela criação é a sétima onda e aquela criação tinha que receber 10 fatores de radiação, vamos dizer assim, né? Eu estou falando assim aleatoriamente, só para entendimento. Sem querer, foi irradiado 11, ou ele captou, se atraiu por mais uma partícula. Aí vai a parte contrária retirar esse mais um, para ficar os 10 como é a lei, tem que ser. A lei da criação é aquela. Porque se não for aquela, vai dar errado. Tá? Que é, aí finaliza tudo direitinho e passa para o segundo plano. Então, senhores, essa sétima onda ainda é do primeiro plano, tá? Da criação. Os genes imantados por essa onda, ou atraídos por essa onda, assumem natureza geradora, criativa e preservadora da vida em todos os seus aspectos. Os seres são paternalistas, orientadores, doutrinadores, pesquisadores ou curiosos, os que forem mais imantados por essa onda, né? A onda sétima é denominada de estrelada. Onda sétima. Estrelada. Pois ela vai fluindo e, ao ficar sobrecarregada de energias fatorais, abre-se em 8 raios retos, que se abrem em 2, assim que alcançam certo comprimento. Então, agora eu não vou desenhar, mas eu vou mostrar.
Aqui está a forma de estrelar. As formas separadas que vão formar isso. Ok? Deixar aqui, se alguém quiser tirar a foto aí. E elas, ali dentro, vão se multiplicando e depois essa bonita estrela. Então, nessas casas que vendem produtos de Umbanda, né? Santos, charuto, elas costumam vender também uma estrela, né? E as pessoas às vezes pensam que é estrela do Oriente. Não, essa estrela, ela representa a Iemanjá, representa a sétima onda devido a essa geometria sagrada. E toda essa geometria, como as ondas anteriores, é preciso imaginar isso em pequenos fios finíssimos, fino como uma linha de costura, aquela linha bem fininha, tudo em luz. São ondas, mas que se auto-reproduzem e se alongam em luz. Então, os filamentos, isso tudo que irá sair, tudo isso é em luz. Isso aqui também. Tá? E esses raios que essa estrela começa, né, a projetar se multiplicam e formam uma nova estrela da vida. Então, como já foi explicado em outros vídeos, os engenheiros cósmicos vêm no espaço esses mantras maravilhosos, ou tapetes, ou cortinas, como queira. Então, vamos lá. Vamos botar a estrela. Eu vou fazer a estrela que não está completa, né? Mas é para você. Então, ele se multiplica. Aqui vai ter uma outra. É como se fosse um manto, mas se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Tudo se automultiplica. Assim como é em cima e embaixo, nós nos multiplicamos com a parte masculina e feminina, mas na matéria. E lá, no espaço, ou aqui no caso, no espaço da Terra, em todo espaço, né? Tudo se multiplica. O que é feito uma vez vai se multiplicar, é como os animais. Foi feito um cavalo, pronto, aí vai se multiplicar, vai ter mais cavalos. Fez uma goiabeira, vai ter mais uma goiabeira, vai se multiplicar através da semente. Então, nós estamos numa galáxia. Nosso planeta está dentro de uma galáxia e dentro também de um planeta, porque a Terra é uma dimensão dentro de um planeta. Então, a Terra está aqui.
O espaço, ele não é vazio. Então, entre um planeta e outro, existe vidas, existe outras dimensões. De um planeta ao Sol, de um planeta ao Sol, existem outras dimensões, outros viveres deste planeta, a mesma coisa. Existem outros planetas. Entre as estrelas do céu, agora não é a estrela de Iemanjá, é do céu. Aqui está o Sol. Entre uma estrela e outra, entre o espaço de uma estrela até aqui, entre o espaço de uma estrela até um planeta, existe vidas, dimensões, e assim por diante. Todo o espaço é habitado. A NASA não vê porque são vidas sutis, dimensões sutis. E se ela chegar a ver alguma coisa, ela não revela. A partir dos fatores divinos, que são as menores partículas energéticas possíveis de serem detectadas, que tem início a Gênese. Porque esses fatores, eles vêm do Criador para os tronos, e através também do nosso Sol. Os fatores e ondas fatorais, porque as ondas fatorais vêm do quê? Dos fatores, certo? Então, os fatores e as ondas fatorais se fundem e as centelhas, ou partículas, ou fatores, como vocês queiram, né? Pulsantes, têm cores. Pode ser azul, pode ser verde, pode ser vermelha, pode ser branca. Então, no estudo, não nesse da genética, mas o outro estudo da Umbanda, eles colocam cores nos orixás, que são os tronos, né? E orixá tal, coloca lá a cor amarela, o outro. E é certo, porque os fatores correspondentes a esses globos de luz, né, tem cores. E existe os fatores de multicor, que tem mais de uma cor junto. Porque energias são cores. Em palestras que houve aqui, de um senhor que vinha dar informações dos extraterrestres, ele já falava isso. Eu já sei esse detalhe há muitos anos, porque ele falava mesmo que nós até somos considerados como cores, cada um tem uma cor predominante em nós, né? Nós temos, se tirar foto da áurea, a gente vê mais de uma cor, mas tem sempre uma, aquela cor que é predominante. Nós somos energia. Estamos em matéria, mas nós somos energia, o nosso verdadeiro corpo. E tem cor. Pode ser azul, pode ser verde, pode ser amarelo. Então, essas centelhas pulsantes, ou esses fatores pulsantes, eles têm cores vivas.
as pessoas que mexem com arte, principalmente os artistas plásticos, eles adoram, né? Eles gostam das cores, eles gostam de ver, porque as cores são vida, né? Sempre me chamou a atenção, até as cores dos legumes, como é bonito, né? Uma cenoura predomina aquela cor que deu a origem à cor a cenoura, né? Aquele verde bonito do chuchu, da vagem. Agora, tem outras cores que a gente... Ah, essa não é muito bonita, meio marrom, com geonipapo marrom. E vários tipos, né? Vários tons. E assim é também nos fatores. Um fator pode ser verde escuro, mas um outro fator pode ser um verde mais claro, o outro pode ser um verde limão, e um outro verde amarelado, e um outro tem mais um verde que chamava antigamente verde da Prússia, que eu gostava muito daquele lápis de cor, que era um verde diferente. E, enfim, vários tons. E assim é. E assim é na natureza da criação, vamos dizer, a natureza da criação. Vejam como o Criador carrega tanto conhecimento e tanta diversificação, coisas diversas. É impressionante, né? Se você parar para pensar, é impressionante. Eu ainda não acabei, não. Ainda tem, acho que, alguma coisa ali para ler. Mas quero chamar a atenção que na internet pessoas estão tirando fotos de flores que estão aparecendo agora, que nunca ninguém viu, né? Com cara de animais. Seres do mar completamente diferentes, pássaros completamente diferentes, até borboleta. Esta semana eu vi um vídeo, a borboleta pousou na mão lá da pessoa e o cara filmou. Era amarelada, mas sabe que ela tinha o seguinte. Ela tinha uma haste aqui, mas comprida. E depois duas. Ah, era mais comprida isso aqui. Assim, ó. E ela voava, quando ela voava, parecia que estava nadando. Isso aqui se mexia. Uma borboleta. Criatividade não para, ela é infinita. Na criação, ela é infinita. Como serão os futuros seres da quinta dimensão físico? Nós não seremos mais assim. Os que conseguirem evoluir e passar para a quinta dimensão não serão assim. Eles vão ser bem diferentes. Então, senhores, eu vou repetir um pouquinho aqui, ó, porque eu comecei a falar, né? Aí a pessoa esquece o que eu tinha dito anteriormente. Então, vamos lá. Os fatores e ondas fatorais se fundem as centelhas ou partículas, né? Que são os fatores pulsantes, como eu já tinha explicado, eles têm cores, podem ser azuis, amarelos, verdes, etc., vermelho. Todas ficam se movendo até serem atraídas para uma onda fatoral. E essa partícula fica envolta em uma névoa multicolorida, até dar uma forma ovalada de ovoide, a centelha. Então, vamos lá. Então, elas ficam zanzando por aí. Ah, para cá, para lá, né? Então, lá, aquele montinho. Toma um.
cafezinho. Não é daquele café que a gente faz no fogo, é solúvel, que eu não gosto muito, mas é mais rápido. Então, as partículas ficam avançando para cá. E aqui tem os vários tronos, ou orixás, né? Aqui. Elas ficam. Aí, de repente, uma delas se atrai aqui. É isso que ele diz aqui, ó. Elas ficam em movimento até serem atraídas para uma das ondas fatorais, né? E o que vai acontecer com essa partícula? Aqui está o trono, aqui está a partícula, que se atraiu, ela está sendo irradiada. Aí o que acontece? Essa partícula, devido à atração, né, que elas tiveram, a partícula com o trono, com a irradiação do trono, ela vai ficar envolta numa névoa. Essa névoa ao redor da partícula que está sendo irradiada pelo trono aqui que ela sentiu atraída, ela vai ficar envolta numa névoa colorida. Eu vou repetir aqui perto, né, por causa do som. Então, a partícula que foi atraída por um dos tronos, orixás, ela vai ficar envolta numa névoa multicolorida. Mas essa névoa, ela vai se autotransformar numa forma, né? Ela não vai ser redondinha. Essa névoa se autotransforma aí passa, né, o tempo que é necessário até ela se transformar nessa forma ovoide. E está lá, a partícula está aqui. Fator. Fator pulsante, que se sentiu atraído por este trono. Ele é envolvido nessa névoa, né? Que ela se transforma num ovoide. Como as lembranças que as pessoas ainda têm na Índia, que colocam esse formato mesmo, né? Elas colocam aqui, né? Eu, durante algum tempo, usei, porque eu fui uma brahmana e às vezes eu lembrava assim, então vou usar, porque isso era não se pode chamar religião, não sei a denominação que eu ia de dar, mas é o grupo, né, que seguia
as leis divinas, mas algumas deturpadas, já deturpadas. Com o tempo depois vim saber que não estava certo, mas foi ali que eu aprendi a meditar no Criador, na meditação certa no Criador. Então, esse futuro ser que ainda é inconsciente está pulsando agora dentro dessa névoa ovalada, multicolorida. E ela está trabalhando para ficar nesse formato. E neste momento, o que acontece com o futuro ser? Futuro ser. Ela absorve do trono, ela absorve uma herança genética divina. E a cada estágio evolutivo, parte dela aflorará, passará a existir no ser, a existir no ser como sua forma, sua natureza íntima, seu magnetismo, vibração, qualidade divina e sua ancestralidade. Ancestralidade do trono. Após o futuro ser que foi envolvido, atraído por uma onda fatoral, será influenciado pelo trono fatoral que o está irradiando. Então, essa liga-se, preste atenção agora, hein? Esse trono liga-se ao centro aqui do ser. E como é que ele vai se ligar? Ele cria o trono, ou o orixá cria um cordão divino, não sei a cor, né? Não está no livro, não tem a cor dele. Cria um cordão divino que o alimentará dali em diante para o resto da vida, para toda a eternidade, enviando-lhe continuamente um fluxo de energias divinas, fatores vivos, que o sustentarão onde quer que venha a estar. Muito bem. Então, para quem já sabe que nós temos cordão de prata, que quando a pessoa sai do corpo, este cordão de prata fica preso aqui ao corpo sutil, né? Acho que ao duplo etérico ou ao perispírito. Ele não se rompe, fica preso, porque o corpo continua sendo alimentado, né? Os movimentos por ele. Não, alimentado porque a pessoa fica quieta, né? Mas como é que eu vou dizer? Fica alimentando o corpo, mesmo o que está inerte, vamos dizer. Não está alimentando ainda, porque não rompeu o cordão. Nós temos o cordão dourado, que liga o perispírito ao espírito. E na criação,
nós temos o cordão que nos liga para o resto da vida ao nosso espírito, que é a partícula. Portanto, você que está me assistindo e eu que estou falando aqui, estou sendo irradiada constantemente pelo meu trono, que eu não sei qual é. Quem sabe que é filho de Ogum, filho de Xangô, já sabe qual é o trono que te irradia. Mas eu não sei. Uma vez pedi para uma pessoa ver, ela não conseguiu ver nada. Eu não sei, porque os extraterrestres também criam vidas, então aí não vai ser utilizado dessa maneira. Sei que ela não conseguiu. Então, deixa eu acabar de tomar o cafezinho, que já tá quente pra caramba a temperatura, mas o café está esfriando. Ficar bem desperta para explicar direitinho aqui. Então, o que é que nos mantém vivos? É isso. Quando o ser humano se volta para o mal, faz crueldade, mata, esfola, rouba diariamente, ele vai perdendo, né, a sua energia vital, ele vai perdendo. Aí, quando ele falece, vai perdendo gradativamente o resto da energia e ele vira um ovoide. Ó, a centelha dele, que está aqui, ela fica apagada. Mas ela fica apagada, mas ainda está semiconsciente. Ele ainda recebe alguma coisa do trono que o criou, que criou, não, todos os tronos o criaram, mas aquele trono que ele sentiu atração, né? Então, ainda está recebendo, porque não é direto do Criador. Ele recebe sol do Criador, mas a gente diz, o trono de Deus recebe do Criador, para que fique bem entendido. Mas há intermediários até chegar aqui, né? Então, esse ovoide ainda recebe. Mas, apesar de ainda receber, que ele está semiconsciente, mas aqui já está apagado. Mas a vida é eterna, a centelha do Criador é eterna. Porque quando os extraterrestres resgatam um ovoide, eles preparam esse ovoide, o ovoide tem que passar pelo útero de uma mulher, seja ela encarnada ou desencarnada, porque o útero da mulher é uma máquina criadora, então ela vai criar as condições para que ele volte a ter um perispírito, o ovoide. E aí, depois que isso é criado dentro do ventre da mulher, ele vai lá novamente para o laboratório do extraterrestre para preparar ele para uma nova reencarnação. Mas essa reencarnação, se não estou enganada, ela fica durante algum tempo. Vai ser rápido, ele vai ter que reencarnar novamente para ir somatizando tudo que ele precisa ter, tudo que ele perdeu. Ele perdeu as partes sutis, né? Então, é preciso esse processo para que ele volte a ser um humano novamente, né? Ou, em outros casos muito drásticos, que o ser humano é tão ruim, que é preferível colocá-lo dentro de um corpo de um símio para começar tudo de novo, né? Porque a variedade nisso não é sempre tudo igualzinho para as pessoas, né? Depende.
de muita coisa. Bom, continuando a explicação, então eu estava aqui que ele se transforma em ovoide e que é criado um cordão para que este futuro ser, que ainda é inconsciente, porque ele está ainda no primeiro plano, que ele seja mantida essa vida. Ele já está sendo mantida na sétima onda, começou a manter a vida desse futuro ser. Que eu não sei se vai ser uma planta, um animal, um pássaro, um peixe ou um ser humano, né? Não, ser humano não. Desculpa, ser humano tem que ser antes alguma coisa para ser ser humano. Eu não sei se vai ser um animal, um peixe, uma ave, antes de ser ser humano, mas o caminho é para ser o ser humano. É para ser um ser humano, todo esse caminho, tá? Ou toda essa evolução. A cada estágio evolutivo, parte dela aflorará, passará a existir no ser como sua forma, sua natureza íntima, eu já li, né? Seu magnetismo, vibração, qualidade divina e sua ancestralidade. Após o futuro ser for envolvido, atraído por uma onda fatoral, será influenciado pelo trono fatoral que o está irradiando. E então, este liga-se ao centro da partícula, como eu já expliquei, né? Criando um cordão divino que o alimentará dali em diante e para toda a eternidade, enviando-lhe continuamente um fluxo de energias divinas, que são fatores vivos, que o sustentará vivo onde quer que venha a estar, esteja ele na Terra, esteja ele em Vênus, esteja ele fazendo desdobramento do corpo, esteja ele no umbral, esteja ele na Lua, etc. Esse cordão divino dá ao ser a imortalidade, pois o manterá ligado ao Criador. Então, vamos lá, novamente. Esse cordão divino dá ao ser a imortalidade, pois o manterá ligado ao Criador. Aí você pergunta, epa, mas ela não disse que ele está ligado ao trono? Mas o trono não está ligado a um outro que está ligado ao Criador? Então, por isso que ele, o futuro ser, está ligado ao Criador. Tudo é um, tudo é unido, é unido, união, tudo está unido. O universo é como uma teia de aranha, tudo unido. Já viram uma teia de aranha? Então procure na internet e observe, porque ela é uma rede toda unida. Aranhas são engenheiras, né? Construtoras. Quando a partícula ou centelha divina tiver sua imantação e magnetização completa pelo trono fatoral que o atraiu, já será em si uma qualidade do Criador individual, individualizada em um ser gerado por ele. Então, quando ele se atrai pelo trono orixá, ele vai receber, independente do cordão, ele vai receber uma qualidade. Gente, quem não viu os vídeos anteriores, vê, porque eu já falei da qualidade, qualificação, tudo nos vídeos anteriores, né? Porque isso aqui é um estudo de sequência. Então, tem que ver os anteriores.
quem está pegando pela primeira vez esse vídeo não vai entender, né? Não vai entender nada. Essa qualidade lhe dará uma natureza e um grau magnético análogo à do trono. E esse trono velará por sua vida dali em diante, né? E esse ser já passa a ser eterno. Essa centelha que ainda não é consciente, mas já recebeu uma qualidade dele, já vai ser eterna. Já é eterna. Então, aquilo que eu falei, ó, ele pode ser, vai ser um filho, pode ser um filho de Ogum, mas ele pode se sentir atraído pelo trono de Xangô, ou da Iemanjá, etc. Então, trono é sinônimo de orixá, logos menores, divindades, mesma coisa. Não são sinônimos. No mundo dos fatores, a união se faz com uma parte de fator feminino e a outra masculina. É como a geometria sagrada, né? Na geometria sagrada, ela ensina que toda a geometria em formas, assim, toda a geometria que for curva, ela é feminina, tá? E toda a geometria que for que tiver assim essas retas, que não tiver curvas, ela é masculina, tá? Então, a fusão das duas partes de um fator masculino e feminino forma um código genético divino, que distinguirá o novo ser dali adiante, o guiará e o sustentará em todos os estágios evolutivos. Este código, porque o universo ele é matemático. O código pode ter um número, um sinal, uma letra, nos escritos antigos, a gente vê, até nas paredes, a gente vê também no Egito, né? Aquilo tudo escrito em código, naquelas. Que muitas coisas ainda não descobriram o que quer, né? O que quer dizer aquilo. Já encontraram umas pegadas, eu nem sei se eu cheguei a fazer um vídeo mostrando isso, mas eu posso fazer um novo, né? Depois mostrando. Foram encontradas pegadas com sinais estranhos. Deixa eu ver se eu lembro. Eu só lembro que tinha umas ondas parecidas com isso. Tinham sinais com formas arredondadas. Bom, depois eu vou procurar depois fazer, porque se eu fiz o vídeo, ele está lá mais ou menos no início, né? Ninguém vai lá procurar mesmo, né? Então depois eu vou fazer.
Tem muita coisa para fazer, né? Haja tempo. Tempo para fazer. Então essa fusão, né? Então ele vai ser sustentado por esse trono para o resto da vida, né? Para a eternidade, como eu já havia falado, em todos os estágios evolutivos, em todos os estágios. Agora, quando esse ser for somente luz, aqueles fachos de luz, aquelas bolas de luz, aí eu não sei. Pode ser que ali ele tenha adquirido a total individualidade, né? E talvez até nem precise mais ser irradiado por aquele trono, né? Isso eu não sei, porque eles não. Por enquanto, não sei a respeito disso. As duas partes do fator divino, né, o masculino e o feminino, têm dupla polaridade, função e genética. Na sua polaridade, ele pode ser neutro, passivo ou ativo. Na dupla função, ele pode ser destinado a desencadear a geração de seres, que são os espíritos. Como pode gerar criaturas também, como os animais, ou espécies inferiores, como inseto, vegetal, etc. Isso na dupla função. Se for destinado para futuros seres espíritos, ele terá um código genético diferente do código genético das criaturas e diferente do código genético das espécies inferiores. Então, todos nós temos códigos, até os vegetais também, verdura, cereais, todo tipo de animal, de peixes, os seres que voam, aves, né? Pássaros, plantas, tudo tem. Por causa dessas funções dos fatores divinos, os tronos, ou orixás, são associados a certos animais, como, por exemplo, o leão pertence a Xangô. O touro pertence a Ogum. As plantas, ervas, folhas, flores, sementes, etc., pertencem a certos orixás. Por exemplo, a pessoa vai se consultar com um guia e, dependendo do trono que esta pessoa está sendo sempre irradiada, aquele guia vai receitar a ela um tipo de erva, que não receitará a mesma erva para o outro cliente, né? O outro que vem lá se consultar com o médium. Porque certas plantas em geral, eu vou incluir plantas que dão flores, plantas para comer, árvores, arbustos, tudo junto. Então, ali, naquele conjunto todo, algumas que dão flores pertencem a um certo trono. Outras que dão outro tipo de flores já pertencem a um outro trono. Árvores
algumas podem pertencer ao mesmo trono daquela primeira flor, mas já não pertence ao outro. E animais também. O animal pode, aquele fator, aquele trono, o orixá ter irradiado para aquele tipo de animal nascer, vamos dizer, um boi, por exemplo, mas já o outro não tem nada a ver ali com aquele animal. O outro já fez um outro, fez um gato, por exemplo. É assim que acontece. Etc, etc, né? Tudo é regido pelos fatores divinos e pelos tronos fatorais do Criador. Eles são os geradores das ondas fatorais que fluem por toda a criação, dando sustentação aos seres, criaturas e espécies. Cristo, quando ficou lá no deserto, que ele despertou, né? Ele viu as coisas acontecerem, os fatores, aquelas centelhas brilhantes, ele viu tudo se formando, trabalhando ali. Também restrições quanto ao consumo de certos animais ou vegetais pelo filho de um trono. Já o filho de um outro trono, ou de outro orixá, já pode se alimentar daquele animal que o outro ser não pode, porque aquele ser, vou explicar de uma outra maneira. Vamos lá. Nós erroneamente comemos carne, né? Carne de frango, de boi, de peixe. Fomos habituados. Então, uma pessoa foi irradiada por um determinado trono. Trono de Iemanjá. Os peixes devem ter a ver com a Iemanjá, né? Então, aquele ser não vai poder comer, não deve comer peixe, por exemplo. Por quê? O trono que irradiou aquele ser também fez o peixinho. Então, quando a gente escuta alguém falar assim, eu não gosto de comer isso, eu não gosto disso, não quero, mas você nunca comeu, não quer nem provar, não. Deve se respeitar. Deve ter respeito. Tem gente que diz assim, eu não como animal, mas eu como frango. Frango também é um animal, é uma ave, mas é. Por quê? É possível que ela tenha sido irradiada por um daqueles tronos que fez até o boi, que o que se come mais é o boi, né? Na Europa se come tudo que é bicho, mas é leitão, carneiro, codorna também, cabrito, come tudo. Então a gente tem que respeitar, e respeitar aquele que quer ser vegetariano também, né? Então as pessoas têm muito hábito de receitar banhos de descarrego para os outros. Não deve fazer isso, porque a gente não sabe se vai ser bom para aquela pessoa. Eu, por exemplo, eu tomei um banho de miceba, toma de arruda com guiné e mais não sei o quê, não senti nada, mas se eu tomar um banho de rosa e um banho de alfazema, eu me sinto bem. Eu sinto o efeito. Então, cuidado, tá? Cuidado com esses banhos aí, porque também tem a ver. Quando a gente não vai
se consultar até sobre isso, ou se vai se consultar o guia não fala nada, a gente vai experimentando e vai descobrir o que é melhor para a gente, né, fazer o descarrego, quer dizer, tirar as energias e larvas astrais da gente. Às vezes até uma simples água com sal, né, é suficiente. Mas é do pescoço para baixo, nunca na cabeça, não, nunca. Na cabeça, só o guia que pode mandar. Ó, o efeito curador das plantas medicinais obedecem aos fatores divinos, pois umas são recomendadas para algumas doenças e outras são recomendadas para outro tipo de doença. Tudo na criação obedece aos fatores e às suas partes feminina e masculina, ativa e passiva, e às suas funções genéticas. Quem viu o primeiro vídeo dessa série sabe que foram os fatores que são os fatores que constroem os planetas. Se bem que extraterrestres dizem que também constroem planetas. Tem uma coisa que eu não acredito. Que a Terra foi trazida por Sírios, pelos seres extraterrestres de Sírios. Pô, o planeta é pequeno em relação a outros, mas é grande para trazer um planeta formado, trazer para esta galáxia. Se me disser que os sirianos conseguiram trazer as partículas do Criador, colocar no espaço aqui onde eles queriam que a Terra permanecesse, deixasse as partículas aqui para elas próprias ir gerando, aí eu acredito. Ah, sim, foram os sirianos que... Agora dizer que... Olha, me desculpe, eu posso estar errada. Mas eu não acredito muito nessa, não. Só se fosse contado dessa maneira, como eu falei. Trazer, como alguns dizem que a Lua trouxe lá não sei de onde, não sei não. Então, que energia potente que eles têm para conseguir deslocar um planeta para um outro lugar? Não sei, senhores. Eu, sinceramente, eu estou dizendo isso, mas não quer dizer que amanhã ou depois me provem que eu estou errada ou com uma nova informação que eu volte atrás, né? Eu gosto muito desse estudo da genética, né? Que isso aqui é a genética da criação. Então, eu gosto muito porque é bem explicado, né? É explicado, e há um caminho, uma sequência, né? As hierarquias divinas. As hierarquias divinas também são formadas pelos tronos do Criador. E elas obedecem aos fatores divinos. Exemplo, temos a hierarquia do orixá do trono Ogum. Temos a hierarquia do trono Oxum, Xangô. Mas o que é isso? Mas Ogum não é um só? Não. Tem a hierarquia. Me parece que eu já falei anteriormente, não expliquei assim, muito explicadinho, né? Mas tem. Por exemplo, a hierarquia de Ogum tem outros Oguns com várias denominações. A de Oxum tem várias Oxuns com outras denominações. Tem hierarquia, sim. O fator ordenador da criação é associado ao trono da lei, né? Que é o orixá Ogum, que a gente já estudou isso, né? Gerado
Ogum gerado por ele próprio, gerado próprio no Criador como sua qualidade da gênese divina. Sim, o Criador o gerou como uma qualidade, tá? Esse trono. Exemplo, se sua parte masculina se fundir com a feminina, que é o fator direcionador, que é Yansan, então as divindades geradas, os tronos gerados no Criador, na fusão, surgirão tronos de Ogum do ar, que é o Ogum puro, e tronos de Yansan do ar, que é a Yansan pura. Mas, se a parte masculina do fator ordenador fundir-se com a parte feminina do fator gerador Iemanjá, então as divindades geradoras serão trono de Ogum marinho, da geração, e os de Iemanjá do ar, da lei. Mas se a parte... E vai por aí afora. Eu não vou falar tudo isso, eles dão alguns exemplos, para não encher a cabeça, porque já é suficiente saber que cada um deles, cada trono, tem a sua hierarquia. Porque seriam, vamos dizer, tronos menores, que atuam na criação também. Porque eles falam dos 7 tronos principais, mas há os outros trabalhando. É um conjunto de consciências. Que partícula pulsante o que é? É consciência de Deus, do Criador. Tá? Fator. É o mesmo que partícula, mesmo que consciência. Né? Fator é o mesmo que partícula, é o mesmo que consciência. Se eu disser que aquela consciência se atraiu pelo trono e que o trono fez o cordãozinho para eu ligar, também não está errado, porque aquilo ali é uma consciência pulsante, que pulsa. O Criador pulsa, o nosso Sol pulsa. O nosso Sol faz isso, que eu vi o Sol, me arrisquei de olhar o Sol entre os 2 dedos assim. É lindo, é lindo. É uma luz, ele é prateado, é uma luz prateada. Ele não é amarelo, não. Então ele bombeia, né? Pum, pum, pum. E o que está em cima está embaixo. Nosso coração também. Só que nosso coração não faz assim. O nosso coração faz tic-tac, tic-tac, né? É um pouco diferente. Mas, assim como o Sol pulsa, que é uma célula que está ali, é um átomo gigante, pulsante, uma consciência gigante, um cientista, eu não lembro o livro, não lembro, poxa, há muitos anos atrás eu li a experiência de um cientista no laboratório que descobriu que o átomo tem consciência. E de onde vem o átomo? De centelha, ele passa uma transformação até chegar a um átomo. De onde vem o átomo? Vem do Criador. E ele tem inteligência, que é a nossa inteligência pulsante. Há ocasiões em que a pessoa está tão cheia de coisa, tão cheia na cabeça, que parece até que sente um negócio assim, né? Eu já senti isso no meu cérebro. Mas a centelha
do Criador não está no cérebro, né? Tá aqui, né? Está aqui no amor, que nós temos o chakra do amor e da cura aqui, no chakra cardíaco. Agora vocês vejam só como é complicado até chegar até a feitura das nossas partes sutis, né? Para formar duplo etérico, para formar o perispírito, para formar o mental superior, o mental inferior. Que mais? Está faltando coisa aí, não estou lembrando. Como é complicado. E o ser humano é tão destruidor, não quer ou não sabe conservar as criações, a sua própria criação. Ele nem preserva a sua própria vida. Um exemplo é um chofer que vai com o ônibus vazio, isso aí já vi diversas vezes, e vai feito um doido. Sai da frente quem puder, porque parece um doido arriscando a própria vida, não preserva a própria vida. Depois acontece um acidente e morre, vai para o umbral, porque vai ser considerado autossuicídio. Porque quem não preserva a sua própria vida, quem não sabe cuidar de si, não sabe cuidar dos outros. Isso é uma verdade. Se você sabe cuidar de si, vai saber o que o outro está passando com aquela doença, com aquele problema, com aquela dor, porque você já sentiu dor em algum lugar e correu para o médico, porque você não aguentou. Pessoas que maldizem as outras criações, árvores, não devia ter isso, não devia ter aquilo. Menosprezam a criação do próprio ser humano, como um cara que eu até namorei dizia que tinham que tirar a igreja, aquela igreja que está no fundo da Presidente Vargas, aquilo é histórico, é do tempo, é do tempo da colônia, né? Eu acho que aquilo tem anos e anos, aquilo preserva a história. Aí você vê casas imensas se deteriorando, porque não quer saber, porque isso é antigo, mas ali tem uma história. Que aí a pessoa vai lembrar ou vai querer até saber, vai estudar um pouco sobre aquilo. Aqui é assim, aqui no Rio, pelo menos é assim. Na Europa já preservam as coisas antigas, cuidam das suas propriedades, vamos dizer assim, cuidam, né? Aí depois o governo coloca que é patrimônio. Mas o que adianta? Mas o dono não conserva, né? O próprio governo conserva, já que o dono não tem dinheiro para conservar, ele próprio, se determinou isso, deveria, né? Conservar, né? Tanta gente roubando aí o governo, e então não faz diferença empregar o dinheiro para conservar um negócio histórico aí. É assim, as pessoas não preservam a sua própria vida, não são uma pessoa que é muito gorda, por exemplo, que não é nenhuma deficiência orgânica, porque tem dois tipos, né? Tem o que tem uma deficiência, né? E pode até comer pouco, mas engorda muito, e tem aquele que engorda porque come demais. E que chega, eu já vi, né? Pessoas que colocam. É pior que trabalhador. O trabalhador, quando come de obra, o prato dele é bem, né, bem cheinho. Mas tem gente que come
o dobro e ainda quer mais, ainda não ficou satisfeito, ainda pede mais, quer comer mais, não está satisfeito. Então, não preserva a sua saúde, não toma cuidado, não tenta diminuir um pouco da comida aos poucos, vai habituando. E depois se vê no lugar de umbral escuro, porque foi um suicida, né? Eu suicida? Mas eu não me suicidei. E para essa pessoa entender, quando os amparadores o tirarem de lá, vai dar trabalho para entender que ele é um autossuicida. Quem bebe é um suicida, quem usa drogas é suicida. E tem certos pensamentos que vai ocasionar doenças até autoimunes, também são suicidas. Ó, bilhões no umbral. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um ser humano. Pense nisso. Esse é o sentido figurado, né? E é verdade. A gente está aqui nessa dimensão para aprender, né? Aprender e colocar em ação o que a gente aprende, tá? Para evoluir. Bom, senhores, então essa fase do primeiro plano da vida já está completa. Próximo vídeo vai ser a segunda fase, ou seja, o segundo plano da vida, que é o plano essencial, que é quando esse futuro ser que já tem uma qualidade, ele vai receber uma outra coisa, uma essência. Então, tudo de bom para vocês, bom estudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.